Seja bem-vinda a mais um episódio. Hoje a gente tem uma convidada incrível com uma trajetória de vida e negócios que é pura inspiração. A gente vai conversar um pouquinho com ela e eu tenho certeza que vocês vão amar esse bate-papo. Ela começou a trabalhar aos 12 anos, cresceu dentro de uma empresa familiar e enfrentou desafios que a tornaram a empresária que é hoje. Estamos falando da Amanda Tabet. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui hoje. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigada, é um prazer. A honra é toda nossa. Muito obrigada por ter aceitado o convite, por contribuir. Tenho certeza que vai inspirar muita mulher que vai nos ouvir. Assim espero. Amanda, conta um pouquinho sobre você, suas empresas. Bom, eu sou administradora formada, tenho 14 anos já de experiência na área de consultoria e hoje estou à frente da Gesqual, que é uma empresa aí que eu herdei um legado do meu pai. A Eleva Lucro, que é uma empresa criada em 2023. E se não bastasse duas, da Celita, que eu conduzo hoje com os meus dois sócios, a Duda e o Igor. E uma coisa que eu amo é empreender, né? Então, tô nesse ramo por paixão mesmo. Não para, né? Vai encontrando mais coisas e vai abrindo. Exatamente. É muito bom, é muito bom. Muito legal, muito legal. Amanda, você começou a trabalhar muito nova. Comecei com 12 anos. Com 12 anos. Conta como que foi. Quando você me contou, eu achei sensacional. Como que foi lá com seu pai? Conta um pouquinho pra gente. Sim. Quando eu era criança, acho que meu pai e minha mãe, eles sempre impulsionaram a gente a trabalhar, a conquistar e a ter a nossa liberdade, né? Então eu comecei com 12 anos lavando louça e ajudando minha mãe em casa. E aí eu ganhava uma mesada por isso, até que um dia o meu pai falou, eu preciso, acho que, atiçar o potencial dessa menina aí, e me fez uma proposta de ganhar um pouquinho a mais do que eu ganhava de mesada se eu fosse ajudar ele na empresa. E assim começou. Eu fui trabalhar com ele desde muito novinha e peguei paixão pela área de qualidade, né? Que é a área que a Gesqual atua hoje. E comecei a ajudar e assim fiquei. E aí com 14 anos comecei a fazer cursos profissionalizantes e peguei amor e falei, nunca tive aquela história de falar, você não sabe o que vai ser da vida, sabe? Eu não sei se eu quero ser médica, se eu quero ser... Eu sempre quis ser empresária. E então começou muito cedo, mas eu tenho muita gratidão de ter começado cedo por toda a bagagem e experiência, né? Que isso me trouxe durante a vida. Então não teve, né? Essa coisa que toda criança tem, né? Ai, você é veterinária, você é médica. Não houve isso. Não. Você já sabia que ia ser empresária, Sim. iria trabalhar. Sim, eu via o meu pai trabalhando, ele sempre foi muito apaixonado pelo que ele fazia, né? Então eu via o meu pai trabalhando e eu falava, nossa, eu quero ser essa empresária, eu quero ser igual ele. Então sempre foi a minha ideia, né? E foi assim que foi. E o que te encantava tanto nisso? Olha, ele sempre, pelo amor, né? Ele sempre fez questão de ajudar as pessoas. Então eu via que ele ali não era só um trabalho. Ele transformava a vida das pessoas. Tanto que eu perdi meu pai em 2021 e as histórias que eu escutei de pessoas que me procuravam pra falar, pra contar um pouco dele, era, o teu pai me ensinou muito. O teu pai mudou a minha vida, mudou a minha trajetória. E isso desde criança, isso me encantou. Então, sou apaixonada por isso, por esse trabalho, porque eu posso ajudar outros empresários. Esse amor, né, pelo que você faz, Sim, né? exato. Que o seu pai te passou, Sim. é muito, muito interessante. E aí, me fala uma coisa. Quando você foi crescendo, né? Você foi crescendo, trabalhou em outras empresas, Sim. você conciliou aí trabalho, adolescência, Sim. família, né? Porque no fim das contas era uma empresa familiar que você trabalhava ali junto Sim. com seu pai. Quais foram os desafios? O que aconteceu nessa época? Foi muito desafiador porque eu era muito nova quando eu comecei. Então, você tem que conciliar a sua adolescência, a cabeça tentando se centralizar ali, né? Sair da adolescência e ir para a fase adulta. Muitas responsabilidades. A maioria das pessoas ao meu redor, na minha idade, não trabalhavam. Então, as minhas amigas tinham tempo de ir pro clube e viver a adolescência delas. E eu tinha uma responsabilidade já desde muito nova. Então, isso foi muito desafiador para mim. Entender o porquê que a minha trajetória estava sendo daquele jeito. E eu falo que hoje, depois de tudo que aconteceu, de tudo que a gente passou, de ter perdido meu pai,
de precisar estar à frente da empresa, né, de uma forma mais madura, um posicionamento diferente, eu entendo, né, o porquê e como foi importante passar por esse desafio, né, de precisar amadurecer tão cedo. E eu falo que se eu pudesse, se eu tiver, né, se Deus quiser, eu vou ter um filho, vou ter uma filha, e eu não faria nada de diferente do que o meu pai fez. Então eu falo que na adolescência a gente critica muito e fica muito perdido, né, do porquê as coisas acontecem daquele jeito, por que comigo, né, porque... Mas tudo tem um sentido lá na frente. E você sente que você perdeu alguma coisa por você estar em um outro momento? Então, por exemplo, suas amigas estavam lá aproveitando, se divertindo, e você estava em um outro momento. Sim. Talvez até por isso sua carreira esteja em um momento muito mais acelerada que de mulheres da sua idade, né, se a gente for comparar. Você sente que você perdeu, que faltou? O que você sente em relação a isso? Profunda essa pergunta. Psicóloga. Psicóloga, falando, né? Eu senti, por muito tempo eu sentia que eu tinha perdido uma fase importante da minha vida. E pra ser bem sincera, eu culpei muito os meus pais por isso, durante toda a minha adolescência. Esse foi um dos maiores motivos de conflito, né? E de discussão em casa, porque eu tinha muita responsabilidade, era muito cobrada, sendo muito nova. Mas hoje, depois de ter amadurecido, entendido o sentido de tudo, eu não acho em nenhum momento que eu perdi. Ainda mais olhando a geração que tá vindo, né, a geração mais nova, pouca idade mais nova que eu, e eu falo, meu Deus, se eu não tivesse começado lá atrás, eu estaria vivendo uma vida perdida. Sim. Né? Então eu sou muito grata. Hoje não tenho mais esse sentimento, mas tive, preciso ser sincera que tive. Passou, né? Passou. Você conseguiu entender, né, o motivo. Sim. Depois de muito amadurecer, depois de muito compreender, muito buscar o porquê que eu tinha tanta dor, tanta mágoa dentro de mim. Literalmente por isso, né? Meu pai me cobrou muito, ele me cobrava, ele exigia muito perfeccionismo. Ao mesmo tempo que ele direcionava, ele falava, ele não me tratava como qualquer outro funcionário da empresa, né? Ele queria que eu fosse o exemplo. E eu falava, nossa, mas por que eu não posso chegar 5 minutos atrasado? Por que todo mundo pode e eu não posso? Porque eu teria que ser o exemplo, né? Mas como explicar isso para uma adolescente de 15 anos? Né? E a gente tá falando, a Amanda só tem 29 anos, 29. tá? Só 29 anos. E aí tá à frente de 3 empresas grandes, com muita responsabilidade, né, Amanda? Sim. Eu acho que o maior desafio, e quando isso consolidou, assim, pra mim, na vida, foi quando eu precisei passar pelo processo de assumir a Gesqual, que é uma empresa que tem 23 anos de história, que já trazia o nome dele, né, um profissional aí muito conhecido no mercado, referência nacional no que ele fazia, e ter que sustentar essa empresa sendo uma menina de 25 anos, né? Então era assim que as pessoas me viam. E aí eu precisei vestir, naquele primeiro momento, uma capa e falar, eu vou manter essa empresa no lugar e eu vou conquistar o meu espaço, e foi isso que a gente fez. Com muita coragem. Com muita coragem. Amanda, e você trabalhou em outras empresas, né? Até gerenciou fábrica. Sim. E o que essas outras empresas trouxe de experiência na sua trajetória? Nossa, muito, muito, muito. Meu pai sempre falou que se eu quisesse, ele achava que seria uma ótima oportunidade eu sair, né, debaixo das asas dele, que por mais que ele me cobrava muito, querendo ou não, ainda tinha aquela segurança, né, de você tá ali do lado do seu pai, né. E quando eu saí, eu trabalhei no banco durante 1 ano, trabalhei no Itaú, e também gerenciei por 2 anos uma fábrica. E quando eu saí, eu aprendi que, primeiro, as dores das empresas se complementam. Então, uma das coisas que eu aprendi foi isso. Então, isso até ajudou no meu trabalho de hoje, né? A entender que as dores se complementam. Segundo, aprendi muito sobre respeito. Aprendi muito sobre respeitar a dor do outro, respeitar o tempo do outro. Aprendi a trabalhar em equipe, né? Eu acho que isso foi fantástico, porque você lida com várias pessoas de vidas diferentes, conceitos diferentes. Eu acho que esses foram os maiores aprendizados, assim, de ter saído fora da empresa e trabalhado em outros lugares. E tecnicamente, você acha que também? Por que eu te pergunto isso? Meu pai é empresário, empreendedor também, e ele sempre falou comigo e com meus irmãos, olha, antes de vocês empreenderem, antes de vocês terem os seus negócios, passem por grandes empresas. Porque ele também teve essa trajetória, né? Ele trabalhou em grande empresa, em multinacional, e depois ele foi e teve o negócio dele.
Aposentou e teve o negócio dele. Isso realmente traz uma visão, né? Então, como eu trabalhei em grandes empresas, hoje quando eu tenho o meu negócio, eu sinto que realmente isso traz uma visão diferente. Parece que a gente trabalha de forma mais profissional, que a gente toma decisões diferentes, né? Que a gente tem uma noção do que de fato é uma empresa. Exato. Eu acho que você trabalhar em outros lugares, adquirir essas experiências, abrange a sua visão como empresária, né? Então, quando você tem só a sua empresa, que talvez começa pequeno na maioria das vezes, né? Então, se começa um pequeno negócio, a sua visão fica muito limitada, né? Quando você tem as experiências, as bagagens que você viveu em grandes empresas, em outros lugares, você consegue ampliar a sua visão. E essa percepção aguçada, essa visão 360, para mim, nos empresários, é uma das características principais para que você tenha sucesso. Porque o empresário que ele tá aqui, assim, sem conseguir olhar para frente de uma forma ampla, sem conseguir analisar as situações de uma forma ampla, ele não vai conseguir seguir por muito tempo. Ele vai limitar o crescimento da empresa dele. Então, realmente, isso eu acho que, tecnicamente, isso ajuda. E ajuda você a aguçar a percepção, trazendo a bagagem, né, das experiências. Isso é incrível. Amanda, em 2021, teve uma mudança na sua vida. Sim. Né? Uma mudança inesperada, um desafio talvez o maior da sua vida até agora. Olha, eu choro, viu? Imagina, eu também. Aí eu começo a me emocionar. Como que foi? Como que foi essa reconstrução? Como que você lidou com isso? Sim. Como que você fez para dar conta, né? Porque não deve ter sido nada fácil. Não foi. Em 2020, quando entrou a pandemia, eu trabalhava com meu pai ainda. E eu tomei uma decisão de empreender. No final do ano de 2020, em setembro, eu peguei todo o recurso que eu tinha guardado durante toda a minha vida trabalhando. E eu investi numa loja, que é a Celita, hoje, né? E eu abri um showroom aqui em Poços. Ela começou em maio, ela começou online, e depois eu já investi tudo no showroom. E cheguei no meu pai, sentei no colo dele e falei, pai, exatamente o que você falou, né? Eu falei, eu já vivenciei tanto a experiência junto com você, em outras empresas, que eu quero ter o meu próprio negócio, eu quero gerir o meu próprio negócio. Porque eu sempre tive o sonho de estar à frente da Gesqual. Mas eu nunca achei que eu estaria à frente da Gesqual sem o meu pai, ou pelo menos tão cedo, né? Uhum. Achei que ele viveria até os seus 90 anos de idade. E em 2020, eu larguei tudo e falei, eu quero viver essa experiência, eu tenho muita bagagem, eu quero colocar isso em prática pra mim, no meu negócio. E assim abri a Celita, que foi um sucesso. Foi transformador pra mim. Nossa, me motivou, ativou a minha autoestima, porque eu falei, nossa, olha o que eu construí, né? Só que ela durou 7 meses, porque em abril de 2021, meu pai foi diagnosticado com Covid, né? Ficou em março, na verdade, ficou 30 dias na UTI. E ele recebeu alta numa sexta-feira, e na parte de manhã e na parte da tarde ele faleceu por uma embolia pulmonar. Então a gente estava achando que estávamos vivenciando um milagre, mas, infelizmente, Deus tinha planos diferentes para a vida dele. E para minha, né? Que eu achei que isso nunca fosse acontecer. E eu perdi o meu pai naquele dia. E tive que tomar uma decisão. Uma empresa de 7 meses, que era o meu sonho. Ou uma empresa de 23 anos, que também era o meu sonho. Que eu sempre amei fazer o que eu faço. E o que eu faria naquele momento, né? Eu toquei as duas empresas por 1 ano e meio. Consegui, através da minha experiência, falei que eu passei por muitos processos difíceis e hoje que eu vejo, né, o quanto a minha metodologia que eu aplico hoje nos clientes me ajudou naquela época. Porque eu tinha que trabalhar nos dois negócios e tive que me reinventar. Ninguém acreditava em mim. As pessoas, alguns clientes não queriam nem me receber nas empresas. Eu tentava reuniões, eu tentava conversar com as pessoas falavam, não, se não é outra pessoa pra me atender, eu não quero. Porque achavam que uma menina de 25 anos não daria conta do recado. Mesmo com toda a minha bagagem, toda a minha experiência. Então foram anos muito desafiadores, onde eu fiquei doente mesmo. Psicologicamente, fisicamente. E eu me dediquei 1000%. Foram noites sem dormir, quase capotei o carro de cansaço, porque eu dormi no volante. Então, tive que me reinventar para poder chegar até aqui. E conseguiu, né? Consegui. Amanda, é muito difícil, né? Muito. Mas com certeza deve ter alguma coisa aí que motivou e que fez você seguir em frente. Sim. E você lembra
de algum ponto assim, fala, olha, é por isso Sim. que vai dar certo? Sim. Sempre fui muito determinada. Muito. Então, quando eu pego algo pra fazer, eu não desisto. E quando eu decidi fechar a Celita e tocar a Gesqual, eu sabia que eu não desistiria enquanto eu não transformasse essa empresa novamente. Além de também carregar o legado de vida do meu pai. Então, isso me motivou e me motiva até hoje. Amanda, e nesse momento a gente acha assim, quando acontece alguma coisa, né, assim como aconteceu, né, com você, a gente acha que todo mundo vai abraçar, que todo mundo vai ser apoio, que todo mundo vai ajudar, né? É o que a gente realmente espera, mas Sim. isso nem sempre acontece. Sim. E provavelmente você contou aí, né, clientes difíceis, né, que não estavam aceitando, né, a sua presença, o seu trabalho, pessoas do time, né, que a gente acha que tá jogando a favor, tá jogando contra, Sim. né? Pessoas da família que a gente espera, às vezes, um apoio diferente que a gente não tem. Sim. E como que você fez para que tudo isso ainda se transformasse nesse sucesso que você tem hoje, em relação a negócios, em relação à vida, em relação à superação? Olha, eu realmente achava, porque quando você perde alguém que você ama, a sua vida muda muito, né? Acho que se eu tivesse meus filhos, tivesse casada, né? A gente às vezes encara de uma forma diferente, mas perder o pai ali numa fase muito próxima ainda, né? Ele sempre foi minha base, né? A vida muda completamente. Então, quando você perde alguém querido, você fala, nossa, as pessoas mais próximas, eu gostaria de ter um apoio. E eu tive, graças a Deus, eu tive muitas pessoas que me apoiaram, estiveram comigo do meu lado, mas sempre tem as pessoas que se revelam. Então, na sua dor, no momento de dor, as pessoas acabam mostrando quem realmente elas são e como elas se comportariam ali, né, no momento que você mais precisa. E eu tive várias pessoas que jogaram contra, que não apoiaram, que me chamaram de louca, que eu falava de algumas decisões que seriam daqui pra frente e não davam crédito pra mim. E eu acho que eu tomei isso, durante muito tempo eu agi com raiva, sendo bem sincera. Eu vou fazer dar certo pra fazer acontecer e essa pessoa pagar a língua. Pra mostrar pra todo mundo que eu consigo. Exatamente. E depois eu entendi que não é sobre isso. Eu entendi que é, na verdade, sobre mim. É sobre a minha capacidade de conseguir e de fazer dar certo. Independente do que as pessoas acreditam ou não. E até nesse processo, eu identifiquei muitas crenças de necessidade de aprovação que eu tinha. Então, no início, eu sofri muito. O que as pessoas vão pensar? Nossa, ela não tá me apoiando, mas por quê? O que será que tá acontecendo com ela? E no momento em que eu me coloquei no centro e me fechei pro resto das opiniões, eu tive sucesso. Porque eu tava olhando pra mim, eu tava olhando pra dentro e esquecendo de todo o restante. Então essa foi uma das lições mais importantes. Eu sigo com ela até hoje. O que é certo pra mim, o que tá dentro do meu coração, o que pulsa, né, no meu coração, que brilha a minha essência, eu tô fazendo. Independente daquilo que acham, falam, se aceitam, gostam ou não. Sensacional. Sim. E conta mais sobre as suas empresas. Agora vamos conversar um pouquinho de negócio. O que a Gesqual faz? Hoje é Leva Lucro, a Celita, né? Como que você organiza, né? Como que você trabalha a sua agenda com essas 3 empresas? Loucura total. Bom, a Gesqual é uma empresa que atua no ramo de consultoria na área de qualidade. Então, a gente faz implantação de normas técnicas, ISO 9001, a gente ajuda empresas, né, de médio e grande porte a se organizarem, estruturarem processos, treinamento de liderança. Então, é um trabalho muito amplo, né, que a gente usa a ISO 9001 como ferramenta para implantar a gestão profissional. A parte financeira sempre foi um serviço da Gesqual. Meu pai sempre fez, eu sempre toquei essa parte também, até que eu identifiquei que os pequenos e médios empresários nascem, as empresas nascem sem gestão, né? Eu tive uma sorte grande de aprender gestão com meu pai desde criança. Mas quantos empresários hoje em dia começam suas empresas sem ter o mínimo de noção de como gerir? Do que precisa ser feito para um financeiro ter sucesso, para você realmente ter resultado? E aí eu falei, gente, eu tenho a sorte grande, eu tenho ouro na mão aqui, que é todo esse conhecimento, essa bagagem, né, essa experiência. Por que não transformar isso numa empresa e transformar essa comunicação? Então, a gente abriu o Eleva Lucro em 2023.
Hoje ela é uma empresa focada para ajudar pequenos e médios empresários, através dessa metodologia que eu consolidei durante esses anos de experiência. E estamos aí, já ajudamos centenas de empresários, né? E ressurgiu a Celita. A Duda e o Igor, que são os meus sócios hoje, eles eram meus clientes na Eleva Lucro. E eu vi o sucesso deles, a gente implantou uma metodologia numa empresa que estava começando. E a gente viu o sucesso deles, viu o empenho, o sonho, o brilho no olho. Eles são bem novinhos, mas têm uma garra, uma energia muito grande. E eu falei, gente, eu tô com uma empresa parada, no ramo que eles queriam empreender, porque a Duda sempre quis ter uma loja feminina. E eu falei, por que não? Né? Pensei, pedi pra Deus direcionamento e fiz o convite. Então, hoje a gente também tem a Celita. Organização de tudo isso. Organização de tudo isso... Bom, eu sou uma pessoa muito organizada, mas eu me cobro muito pra ter rotina. Então, eu trabalho com agenda. Tudo que eu faço o tempo inteiro tá registrado na minha agenda. Eu acho que isso me ajuda a manter focado naquilo que eu preciso fazer. Quem manda em você hoje é sua agenda. É minha agenda. Eu não tô com vontade, tá? Se vira, tem que cumprir. Assim, você olha pra daqui 30 dias e fala, eu não consigo remanejar, então tem que ser hoje mesmo, né? Porque tá fechado, então. Mas a agenda eu acho que é tudo. Inclusive, esse é um dos assuntos que eu gosto mais de falar sobre organização, porque eu acho que é o que traduz o sucesso, a base do sucesso de uma empresa. Uma empresa sem organização, ela não tem nada. E eu me cobro muito pra ter essa rotina organizada, faço um gerenciamento de tarefas e hoje aprendi a delegar. Que dói o coração muitas vezes, principalmente no início. Mas hoje eu tenho um time que me ajuda na Gesqual e na Leva Lucro. E a Duda e o Igor que estão na loja. Então eu fico nos bastidores ali, ajudando eles na gestão. E na Leva Lucro eu aprendi a delegar, né? Que é uma dor, né? Eu acho que da maioria dos empresários. Quem quer fazer, dá vontade de fazer, ainda mais quando ama, né? Sim. Fala assim, deixa eu fazer. Exato. E às vezes a gente acha que a gente vai conseguir fazer mais rápido, melhor. E na verdade não. Na verdade é pura ilusão nossa, né? Porque a gente não dá conta de tudo, né? Não, e a equipe é essencial. Se você não tem uma equipe, uma hora você vai estagnar, né? Você precisa de pessoas para crescer. E, de fato, existem pessoas melhores que a gente para tocar alguns assuntos, Sim. né? Então, por exemplo, se você contrata uma pessoa que tem um perfil complementar, completamente diferente do seu, para ficar em determinada área, talvez aquilo ali vai ficar melhor. Com certeza. Não vai ficar pior. Com certeza. Você trabalhou na área de RH, né? Você sabe muito bem. Às vezes os donos não têm expertise em RH, não sabem lidar com pessoas. Então, a gente precisa de pessoas especialistas que sejam boas naquela área para você poder soltar E eu sou suspeita, mas a gestão de pessoas é talvez o que a gente tem de mais precioso dentro de uma empresa. Porque a gente só consegue ter resultado, seja financeiro, seja qual for, através das pessoas. Então, se eu tenho um time legal, que tá feliz, e às vezes aquela mesma pessoa que tá numa função, se você muda ela de função, ela tá muito melhor. Aquela pessoa não tá rendendo, não tá produzindo, ela não tá feliz, ela não, enfim, não tá indo bem, quero demitir. Às vezes você pega essa pessoa, coloca ela em uma outra função, que de fato ela tenha perfil, ela começa a entregar infinitamente mais. Você fala assim, opa, não é aquela pessoa que eu conheci. Sim. O que aconteceu? Ela simplesmente tá fazendo aquilo que ela tem perfil, aquilo que ela tem o dom, aquilo que é o temperamento, que é o perfil dela, de fato. Se redescobre ali, né? Exatamente. E aí a gente, como gestora, né, do negócio, fala assim, opa, quais são as pessoas que eu tenho que trabalhar? Quais são as posições que essas pessoas têm que trabalhar para que a gente, de fato, tenha sucesso? Então, assim, eu sou suspeita, mas gestão de pessoas. E, claro, né, treinamento, desenvolvimento. Aí a gente vai, é o que você falou, de delegar, né? Existem empresários hoje que delargam, né? Ai, poxa, não tá funcionando, não tá dando resultado. Ai, meu time não entrega o que eu quero. Por quê? Você treinou seu time? Você explicou como é? Porque é o óbvio, né? A gente acha assim, mas já sabe. Não, não sabe. O óbvio também precisa ser dito. Precisa. Né? E se eu, de fato, treino e delego aquela função da melhor maneira, e se eu tenho uma pessoa que tem aquele perfil necessário para executar aquela função, não tem segredo. Vai entregar. E vai entregar infinitamente melhor do que aquele dono daquela empresa que tá olhando tudo. Exato. Né? Exatamente. Eu falo que quem cria os problemas da empresa, na maior parte, se você for pegar para analisar uma empresa, é o dono. Pela mente fechada, pela falta de visão. Sim. Então, uma das coisas que a gente mais trabalha nas consultorias é o dono.
a gente tem um contato muito, muito grande ali, com principalmente pequenas e médias, né? A gente tem um contato muito grande porque é o dono que engessa, é o dono que às vezes não deixa a gente fazer uma mudança que vai ser transformadora, né? Então eu acho que o dono ter essa visão de que pessoas realmente são importantes, ainda mais no tempo que a gente está vivendo, onde a inteligência artificial ameaça substituir as pessoas, né? Então, hoje a gente vê o tanto que é importante. A gente tá aqui hoje, nós três aqui conversando. Será que isso vai existir daqui 15 anos? Como é que será que isso vai estar? Né? Então, hoje a gente precisa dar valor nisso. Eu, pelo menos, adoro pessoas, então... Eu também adoro. Isso é sensacional. E assim, realmente faz diferença, gente. É uma pessoa que tá numa função de líder. Se você não treina, como que ele vai ser um bom líder? Sim. Como, nossa, você falou da questão do dono, né? De uma empresa pequena. Sim. Isso de fato acontece. Eu trabalhei em empresa familiar e às vezes o dono realmente, ele quer abraçar tudo, ele quer deixar ali tudo embaixo da asa dele, realmente, né? Sim. E na hora que ele começa a colocar funções, treinar essas pessoas, desenvolver essas pessoas, começa, a gente conversou agora com uma outra pessoa, a pessoa falando, opa, se aquela pessoa tem a visão, fala assim, olha, te dou oportunidade, te dou confiança, vamos testar? Vamos fazer pra ver se realmente funciona? Agora, se centraliza e coloca tudo daquele jeito, não vai crescer o negócio, Não, que é o que você vai. falou no início. Se o dono, ele tem aquela visão, né, fechada, não vai Não. ter visão estratégica do negócio. Não consegue, é impossível. Amanda, com a sua experiência, né? Tanto numa empresa aí que vem de anos e com as que você criou e tá incrível, né? Uma empreendedora hoje passando por desafios que você sabe que são muitos, né? Sim. Você teria um conselho? Vários. Eu acho que o principal conselho é você ter muito foco no seu objetivo final. Eu costumo dizer que obstáculos você vai ter durante toda a sua vida, independente de qual for o momento que você estiver passando. Mas se você tiver foco no seu objetivo final, seja lá qual for ele, você vai conseguir superar, né? A gente descobre uma força muito grande quando a gente tá muito focado no objetivo. E eu falo foco no objetivo, mas eu vou complementar com uma palavra, que é fé. Eu perdi a fé durante muito tempo, quando eu perdi meu pai, porque eu achei que Deus não estava comigo. E depois de um tempo eu entendi que eu não conseguia sozinha. E fé, independente da sua religião, fé é acreditar em algo que não está no nosso controle. Mas se você junta um desejo ardente de fazer dar certo com a fé naquilo que você não consegue tocar, que você não consegue ver, você dando os passos mesmo assim, né, não ficando inerte, não ficando parada por conta do medo, você conquista. Então, às vezes, você tá passando por um momento difícil, desafiador, se sentindo perdida, sozinha, mas pode ter certeza que isso faz parte da sua trajetória. E que se você continuar e não desistir, você vai alcançar aquilo que você quer. Então, eu acho que esse é o principal conselho, que eu poderia falar. E hoje você trabalha ajudando empresas a realmente crescerem, a alcançarem, né, e a conquistarem tudo que elas desejam. Sim. E o que mais te motiva nisso? Olha, uma vez eu recebi um depoimento que foi um dos que mais me marcaram, que foi um agradecimento de uma cliente que falou pra mim que eu não só salvei a empresa dela, como eu também salvei o casamento e a relação deles com o filho. E isso me transformou tanto, isso foi tão marcante pra mim, porque eu entendi que o meu trabalho, né, quando a gente tá falando de pequenas empresas, nós estamos falando de sonhos, né, de pessoas que abdicam do tempo com o filho, por isso que ela falou que eu salvei a relação com o filho dela, porque ela trabalhava incansavelmente, não conseguia ver dinheiro, não conseguia ver resultado, vivia estressada, porque queria dar uma vida melhor, achava que trabalhar mais ia resolver e não conseguia, e hoje salvamos o casamento, salvamos a empresa, colocamos dinheiro no bolso. Então, isso me motiva. Me motiva a ver a transformação nas pessoas, porque da mesma forma que eu acredito no meu sonho e que eu falo que eu faço de tudo por ele e eu não desisto dos meus sonhos, é muito triste você ver empresários perdidos deixando seu sonho debaixo do colchão para viver depois. Quem sabe, né, viver depois. Então, com essa metodologia, eu vejo realmente famílias, pessoas serem transformadas. Isso me motiva. É muito mais do que negócio, né? No fim das Muito. contas, é muito mais do que negócio. Muito. O negócio é uma externalização do seu desejo. Eu falo que o negócio ele é o meio,
Você tem que usar a sua empresa, o seu dinheiro para ser o meio para realizar os seus sonhos. Se ela estiver sendo o fim, ela não tá trabalhando por você tá trabalhando por ela. E ninguém vive uma vida trabalhando por negócios, ou pelo menos não poderia viver. Né? A gente tem que usar os nossos negócios, usar o nosso dinheiro, usar o nosso lucro como meio de conquista do que a gente realmente quer para a vida. Amanda, e quais são os erros que você consegue observar mais comuns que acontecem com os empresários, assim, em gestão, dentro da empresa ali no geral, que você consegue sempre ver em comum? Sim. Olha, o principal erro que eu vejo é o empresário não entender que a empresa é reflexo dele. Eu acho que tudo começa aí. Tanto que quando eu começo primeiro olhando para o empresário. Depois eu vou olhar a sua empresa, mas vamos olhar você primeiro. Então, esse é um dos principais erros. A pessoa não entender e não querer mudar ela, né? Ela não quer trabalhar nela. Ela quer primeiro ter o resultado, quer ver dinheiro, mas ela não quer mudar o comportamento dela. Então, acho que esse é um dos principais erros. Falando de finanças, misturar a pessoa física com jurídica, isso é matador. Oh, meu Deus, meu coração. Eu falo que acontece muito. Acontece muito, as pessoas não têm essa diferença, essa dissociação. Então, esse é um dos principais erros. E não ter gestão, não saber fazer a gestão. E não procurar como saber, né? Porque às vezes sabem que não estão tendo um resultado legal, estão vendo isso, mas continuam batendo cabeça ali, não procurando aquele conhecimento. Então, eu acho que não ter gestão, não querer mudar, né? Ser um empresário ali limitado, fechado, e misturar as contas pessoais da empresa são os 3 piores aí, de muitos que a gente vê, né? Agora, para quem tá ouvindo que não sabe o que é gestão, conta o que é gestão. Vamos lá. Gestão é você ter a sua empresa no controle das suas mãos. Através de números, através de indicadores, através de processos que vão entregar aquilo que você realmente espera. Então, quando a gente fala gestão, a gente está falando de dados, né? Ter números, ter processos que vão te entregar realmente o que está acontecendo na minha empresa, né? E quando você tem isso estruturado de uma forma correta, você consegue olhar para o seu resultado atual e consegue ver se você está na direção correta. Fazer gestão é isso, é você entender os seus dados, e isso em períodos quanto mais curto, melhor. Então, fazer gestão semanal é você olhar para a sua empresa de uma forma analítica e poder ir direcionando ela como se fosse um barquinho no meio do mar. Então, deixa eu ajustar a minha vela. Tô no caminho? Tô chegando? Tá vindo uma tempestade? Opa, peraí, o que eu vou precisar fazer? Né? Então, quando você tem gestão, você facilita o processo. E se olha com um tempo mais curto, mais fácil, que você consegue mudar a rota e ajustar alguma coisa. Exatamente. Só tendo esses números, só tendo esses indicadores, conhecendo a sua empresa realmente, você vai conversar com a maioria dos empresários, você pergunta, quanto você faturou esse mês? Ah, eu acho que foi tal. Ah, mas pra onde foi o seu dinheiro? Quantos por cento representa o teu custo sobre o teu faturamento? Ai, não, essa pergunta eu não sei te responder, mas olha, eu acho que é mais ou menos uns 30 mil. Então, as pessoas não têm noção daquilo que elas estão fazendo. E às vezes tem grandes resultados, a empresa tá em ascensão, mas não sabe exatamente como funciona o negócio. Falta o básico, né? Falta o negócio. básico, falta a estrutura. Amanda, e quando você fala, eu sou uma pessoa exigente, né? Você falou que é muito organizada, que é exigente, que tem uma régua alta, Sim. né? Que é exigente com você, com as pessoas. Como que você faz para não sobrecarregar você, não ficar sobrecarregada e não sobrecarregar também a sua equipe? Olha, isso foi um processo de amadurecimento, porque eu acho que eu era muito mais frenética com isso do que eu sou hoje. Mas eu acredito que a gente sempre tem alguns porcentos a mais aí para entregar do que a gente entrega no início, né? Então, quando alguém me entrega algo, eu tenho um pensamento, será que essa pessoa tá me entregando o melhor dela? Então, eu costumo provocar um pouco. Além de fazer isso comigo, tá? Não é só com a minha equipe, não. Então, quem tá me assistindo aí, se for da minha equipe, vai concordar, comenta aqui embaixo se eu estou mentindo ou não. Mas eu sou muito exigente mesmo, eu acho que isso tira o melhor dos processos, isso tira o melhor das pessoas, isso faz com que amplie a visão. Eu tento fazer isso de uma forma leve, através de feedback, né? Você é do RH, você sabe que a empresa precisa de diálogo. Então, da mesma forma que eu sou muito aberta com os meus colaboradores,
Eu não tenho problema nenhum em receber um feedback negativo de quem for, se é de cliente ou se é de colaborador, não tem problema. Eu também sou aberta com eles, né? Então, a gente tem conversas muito maduras. Olha, aqui não tá legal, vamos juntos fazer acontecer de uma forma diferente. Então, eu acho que isso não sobrecarrega o processo. Mas eu nunca me contento com a primeira opção. Eu sempre vou um pouquinho mais a fundo, sabe? Eu acho que isso, como eu falei, tira o melhor das pessoas e das entregas. Dá pra extrair mais, né? Eu também sou assim e eu sempre brinco. Por exemplo, se eu pego um vídeo pra assistir, né? Vou falar, Diego, ó, o vídeo que o Diego editou. Se eu olhar ele 10 vezes, eu vou enxergar 10 melhorias em cada vez que eu assistir. Sim. Porque é isso, eu acho que sempre dá pra fazer mais, sempre dá pra melhorar, sempre. Sim. A gente, pessoas, né, processos, sempre tem melhoria, né? Sim. Então, acho que é interessante e é isso que você falou, é muito importante, amadurecer para que a gente não sobrecarregue as pessoas, porque senão, de fato, né, a gente vai colocando uma régua muito alta e a gente tem que entender, né, que nem sempre a nossa régua é a mesma régua dos outros, né. Às vezes para aquela pessoa já tá bom, exato. Né? Já tá tudo bem, para mim já tô satisfeito aqui. Exatamente. Então, se a gente vai, né, nisso, às vezes, né, acaba assustando um pouco. E amadurecimento também para entender que o perfeccionismo não pode engessar o processo, não pode parar você, né? Então, às vezes eu solto, faz assim, segue o processo, mas eu vou corrigindo no meio do caminho para chegar onde eu quero. Mas eu não deixo parar, não deixo engessar. Então, o perfeccionismo, ele trava, Ele né? trava e você não conquista nada. Amanda, falando de qualidade de entrega, como que você enxerga a relação entre gestão eficiente e um ambiente de trabalho saudável, né? Uhum. Isso é muito importante, porque eu acho que ter um ambiente de trabalho saudável fomenta na pessoa a vontade de querer estar ali e fazer uma gestão mais eficiente, né? Eu acho que eu sou muito parceira dos meus colaboradores, das pessoas que trabalham comigo. E eu acredito muito que eles não trabalham comigo, né? Pra mim, eles trabalham comigo. E eles trabalham em prol de um sonho deles, né? Então, eu acho que quando a gente entende como a empresa pode ser um meio para construir um sonho daquela pessoa, a gente consegue motivar essas pessoas, né? E isso traz um ambiente colaborativo, vamos dizer assim. E em contrapartida, eu acredito que os processos para as pessoas precisam estar muito claros. Então, eu sou muito rígida com o processo também. Eu tenho hoje tudo bem desenhado da forma como eu espero que seja. Também sou muito aberta a escutar que talvez da forma que eu espero que seja não vai ser a melhor forma e que eles possam dar palpites ali para mudar e opiniões, eu sou muito aberta a isso. Então eu sempre tento trazer um ambiente que seja saudável, colaborativo, de crescimento, ter as nossas ações ali internas, né, fazer um endomarketing interno para poder trabalhar com essa equipe, para que eles se sintam motivados para ajudar a construir os objetivos da empresa e sempre com gestão. Ou seja, alinhados às políticas, né, da empresa, ao que a empresa defende ali como processo. Eu acho que isso funciona muito bem. Não adianta nada a gente ter processos muito rígidos, engessados, e você vai cumprir assim, e se vira para cumprir. Não funciona dessa forma. Sim. Também não adianta nada você ter pessoas fazendo o que querem, sem ter uma base ali da orientação, gestão. Né? Então, acho que é um equilíbrio entre as duas coisas. Perfeito. E aí, saindo agora um pouquinho do mundo dos negócios, que pra gente ficar feliz nos negócios, a gente tem que ter a vida pessoal, né? Sim. Legal. Você gosta de estar com a família, você gosta de estar com seus amigos, e como que você faz para conciliar? Você falou um pouquinho de agenda, mas como que você concilia hoje sua vida pessoal e a quantidade de trabalho que você tem? Olha, isso foi um desafio durante muito tempo, porque eu sempre gostei muito de sair, sempre gostei de fazer janta em casa e reunir os amigos. E a partir do momento que você tem 3 empresas e passando por um processo de construção, que eu falo que as empresas elas têm momentos, né? E eu estou no momento de consolidar as minhas empresas novamente no mercado. Então é um momento que você precisa se dedicar mais. Eu tive algumas conversas sérias com as minhas amigas, né? E eu acho que todas elas são amigas verdadeiras que entendem os momentos. Então, hoje, a minha rotina de encontrá-las é muito menor do que era antes, mas a gente mantém esse contato. Então, quando dá, a gente liga, a gente conversa, a gente troca mensagens, a gente se encontra e continua fazendo aí as nossas reuniões. Mas, realmente, numa vida de empresário é muito desafiador.
Eu me policio até mesmo com o meu próprio marido, né? Porque ele também é empresário e a gente trabalha 24 horas, se deixar de domingo a domingo. Então, a gente tem os nossos momentos, são acordos. Então, hoje nós vamos sair sem falar de trabalho, combinado? Aí, no final da conversa, será que a gente pode falar um pouquinho de trabalho? Os dois, né? Se coçando. Mas é o que a gente gosta, é o que a gente ama. Faz parte da vida de vocês, né? Faz parte. Então, eu acho que é importante a gente ter ao nosso redor... Eu perdi muitas amizades durante esse processo. Muitas pessoas se afastaram de mim por não entender o momento em que eu estava passando. E aí, sim, eu entendi que, em alguns momentos, a gente precisa tomar algumas decisões difíceis. Que é você priorizar você, o seu sonho, aquilo que o teu coração tá pedindo pra você fazer. Então, algumas pessoas decidiram se afastar. Outras, eu mesma me afastei, porque estavam diferentes do que eu buscava pra minha vida. E hoje eu sei que eu tenho amigas do meu lado que são verdadeiras e que entendem esse processo. Mas. E é o que você falou, é super importante. Existem fases, né? Então Sim. tem fase que tá tudo bem. Sim. E que a gente vai se dedicar mais. É o equilíbrio perfeito, ele não vai existir, né? Vou ter uma conversa com vocês depois que eu tiver filho, tá bom? A gente vai gravar um podcast só pra isso. Mesmo, porque aí você vai ver que encaixa. Que aí você É. vai falar o seguinte, sabe o que você vai responder pra gente? Meu Deus, como eu tinha tempo livre e não sabia. Não é? Vai sim. Como eu tinha tempo livre. Quero dicas E depois. antes disso, né, hoje, o que te motiva, te inspira, te dá energia ali todo dia? Porque a gente fala que depois que a gente é mãe, a energia, o que é? O filho, filho. né? Então, hoje, o que é pra você? Olha, eu acho que os meus sonhos são muito grandes. A minha cabeça não para. Eu sou muito grata por tudo que eu conquistei até aqui. Eu tenho uma tendência a estar me autoanalisando o tempo inteiro. Antes eu fazia isso com menos maturidade, eu fazia isso me criticando um pouco mais. Você poderia ter feito mais e tudo mais. Hoje não, hoje eu olho pra minha história e eu sou muito grata. Eu abraço as Amandas, né, de antes, desde a Amandinha criança até hoje. E eu entendo que a minha trajetória não acabou, que eu tenho um propósito muito lindo de vida. Eu acho que, com tudo que eu passei, com tanta dor, com tanta mágoa, com tantas experiências, tantos desafios, não foi fácil. Eu falo, gente, não é possível, eu ainda tenho muita coisa pra viver, tenho muita pessoa pra ajudar, então isso me impulsiona todos os dias. Eu tenho um amor pelo que eu faço gigantesco. Então pode vir o desafio que for, que o meu coração vai estar sempre pulsando. Isso me motiva dia após dia. Amanda, a gente já percebeu que você é uma pessoa que não vê a oportunidade passar. Então, por exemplo, lá com o Igor e a Duda, né? Viu uma oportunidade, já retomou sua empresa. É muito da ação, de pegar para fazer. Né? Tem alguma novidade aí que tá vindo? Alguma coisa para os próximos anos que você esteja planejando? Tem, eu vou aproveitar. Inclusive, essa semana a gente tá lançando um curso. A gente sempre teve a consultoria como base do nosso serviço. E eu falava, meu Deus, como é que eu vou atingir, impactar pessoas, às vezes, que estão começando, não tem ainda o recurso para fazer um investimento numa consultoria que vai sair mais caro para ela, mas que eu possa ajudar essa pessoa também a transformar a gestão, né, do negócio dela, começar certo, iniciar já sem dor de cabeça. Isso é muito bom. E a gente tá lançando um curso online que tá gravado já. A gente vai começar a fazer algumas lives essa semana para fazer o lançamento desse curso. E é justamente para impactar do empresário que tá começando do zero. Então é um curso que tem um ticket de 3.497, um 10 de R$300 para você mudar a sua empresa. Eu falo que implantando uma vez, você tem aquilo pro resto da vida. Porque gestão, matemática é aquilo, né? Então, você fazendo isso uma vez, você tem um investimento que vai levar aí pro resto da vida da empresa. Então, essa é uma das novidades. Que legal, adorei. Que a gente muito está bom. criando agora. E aí tem várias mulheres que estão ouvindo a gente, estão começando o negócio, que querem começar, super oportunidade, hein? Super Por oportunidade. um preço bem acessível. Muito, muito acessível, com toda a metodologia, com toda a experiência ali, as aulas, muito explicativo, muito didático, com ferramentas. Então, não é só explicação. Também tem as ferramentas na prática para a pessoa poder começar. Então, é uma oportunidade de ouro. É a mesma que vocês usam na consultoria mesmo. Sim, a gente, na consultoria, além da ajuda dos consultores, o cliente também recebe acesso a essa plataforma. Mas essa plataforma está sendo toda repaginada para receber essas pessoas, né? Esses novos empresários, novas empresárias que vão entrar, que vão começar aí do zero a implantar a gestão nas suas Legal. empresas. Que legal, vai ajudar muita incrível. gente. Muito Nossa, bom. vai ajudar Vai. muito. Assim espero.
Amanda, que conselho você daria para Amanda de 12 anos? Olha, eu fiz uma constelação essa semana e meu olho eu tô encheu de lágrima aqui porque como a gente se critica, né? Como a gente se culpa a vida inteira. E eu acho que o conselho que eu daria pra ela é pra ela acalmar o coração. Porque eu era muito ansiosa. Eu tinha, ao mesmo tempo, sonhos muito grandes, né? Mas eu tinha muito medo de não conquistar. Eu tinha muito medo de como ia ser. Embora eu tivesse certeza que um dia eu ia conquistar. Mas com aquela ansiedade muito grande que me deixava, às vezes, cega, né? E meu conselho é acalma o seu coração, confie em Deus e no processo, que você tem uma força muito maior do que você imagina que você tem. E vai dia após dia, conquistando aos poucos, dando valor no que você conquistou, mas nunca tirando os olhos daquilo que você realmente quer. Acho que esse é o conselho que eu daria pra ela. A gente até para aqui, né? Amanda, que delícia de conversa, né? Ai, tô muito Eu feliz. amei, Incrível. amei. Muito Foi mesmo. obrigada. Obrigada a por vocês ter pelo vindo, convite. por ter aceitado o nosso convite, por compartilhar sua história linda, Obrigada a né? vocês. Muito inspiradora. Muito. Tenho certeza que vai emocionar muita gente, ver sua força, né? Sua coragem. E tenho certeza que vai ainda muito mais longe, né? E vai voltar aqui contando pra gente sobre a próxima fase, né? Amém. Muito obrigada. Foi um prazer. Eu sei que você já falou muitos aqui, né? Mas deixa uma frase para as mulheres que estão nos assistindo, para as empreendedoras. Eu vou deixar uma frase bíblica que eu acredito muito e que eu acho que eu escutei isso de mim mesma, eu repeti isso pra mim mesma durante muito tempo, que é seja forte e corajosa. Mas seja vulnerável e respeite os seus sentimentos sempre que você se sentir sozinha. Porque às vezes a gente tem uma necessidade muito grande de carregar uma força, né? De ser forte o tempo inteiro. Mas nós, como mulheres, precisamos nos abraçar, aprender a nos respeitar, a respeitar o nosso tempo, o nosso sentimento. E depois que você fizer isso, continue sendo forte e corajosa. Pra você poder seguir a tua trajetória e conquistar o seu sucesso. Amanda, e onde que as pessoas te encontram? Meu Instagram é Amanda Tabet. O Instagram da Eleva Lucro é @elevalucro. E também, caso queiram ter acesso aí ao curso ou às consultorias, www.elevalucro.com.br. Ai, muito obrigada. Imagina. Foi Gente, um prazer. Amanda Tabet com Temudo. Temudo, isso mesmo. Temudo. E da Celita, né? Celita. Quem quiser roupas lindas. Isso mesmo. Empresárias que querem se vestir, aumentar a autoestima com alfaiatarias maravilhosas. @Celita com 2 L's, brand no Instagram. E para você que nos ouviu até aqui, siga o Mulheres por Elas. Compartilhe esse episódio com outras mulheres empreendedoras e nos vemos no próximo podcast. Até o próximo. Tchau, tchau.